Então, hoje nós vamos falar um pouco desse tema. É um tema um tanto raro, muito pouca bibliografia a respeito, e muito desconhecimento e muita lenda, né, em cima desse tema aí. Então, próximo. Então, esses espíritos são, em geral, chamados elementais, né? São conhecidos desde as mais antigas civilizações humanas e relacionados com toda a dinâmica natural do universo, eles eram sempre relacionados, né? No Livro dos Espíritos, eles são referenciados em pelo menos umas 5 perguntas de Allan Kardec a respeito e colocados como existentes pelos espíritos e sábios e participando de todos os processos naturais que a gente tem conhecimento. Então, eram responsabilizados antigamente pelas mudanças climáticas, correntes marítimas, precipitação da chuva, haver fogo ou não, e todos os fenômenos da natureza. Sempre muito relacionado à mitologia, porque a mitologia antiga e as primeiras religiões que nós cultivamos sempre tiveram a ver com esses espíritos da natureza. Talvez porque nós vivêssemos em um ambiente natural muito grande, né, nas nossas priscas eras, a nossa convivência com esses seres era mais comum. Era natural que a gente desenvolvesse um apego religioso a eles, né? Então, todas as religiões antigas tinham referências a esses seres aí. Lendas e histórias consideradas como folclores encobrem uma realidade do mundo astral com maior ou menor grau de fidelidade. Então, se você olhar a cultura de todos os povos, você vai ver referências a esses seres, as mais variadas formas, mas algumas formas são mais comuns do que outras. Em média, de 1 bilhão a 2 bilhões de anos atrás, cada um de nós. E nesse processo de evolução, nós passamos por todos os graus e cheiros do mundo, do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Fomos encarnando e desencarnando nesses reinos durante quase 2 bilhões de anos. E chega em um ponto evolutivo em que o espírito já passou por todos esses degraus e todos os processos da natureza como espírito animal. Começa nos reinos minerais, depois nos vegetais, depois nos animais, e aí, em um dado momento, o espírito começa a querer, num processo evolutivo, se pôr a serviço para um processo futuro de encarnação como humano. Como humano nesse planeta ou nas N humanidades que existem, pelos bilhões de planetas habitados que existem. E aí, nesse processo, entre o reino animal e o reino aminal, é que a natureza continua no processo evolutivo gradativo. Então, nós passamos a atuar como elementais. E passamos também muitos e muitos anos e milênios nessa condição, até começar a sentir a natureza, o processo de encarnação como humano, que vai passar por um processo de melhoria, né, digamos assim, do instinto para a razão. É um processo que os espíritos superiores fazem, e aí sim começa a encarnar nas humanidades mais primitivas. Então, a natureza evolutiva, o processo evolutivo é muito gradativo. E seria muito assim estranho você achar que do reino animal diretamente você já fosse encarnar como humano. Não é. Dentre esse reino e o reino dos humanos, existe todo esse reino que é o reino dos espíritos elementais. Então eles têm uma consciência instintiva, como os animais ou como algumas plantas, né? Vamos dizer assim. Está em elaboração e se agrupam como finalidades. Por quê? O que os elementais, a diferença dos elementais para os animais? Os animais viviam uma existência
que não é dada muito a tarefas de trabalho, vamos dizer assim. A maioria deles, né, pelo menos. Como elemental, você recebe tarefas na natureza. E você encampa as tarefas, você já é capaz de realizá-las. Você já tem uma capacidade de trabalho. E eles trabalham para seres mais evoluídos. Então, eles não tiveram ainda encarnações humanas. Né? Procede de uma larga experiência nos chamados inferiores e, como princípios inteligentes, estão a caminho da humanização no futuro. Aí estão um dos grandes segredos a respeito da natureza e a respeito da evolução como um todo. Nós sempre estamos debaixo de um espírito superior que nos governa ou que nos tutela. Assim como nós temos nossos anjos guardiões tutores, hoje, como humanos, quando estávamos nos reinos animal, vegetal, mineral, tínhamos nossos tutores. E esses tutores são espíritos de mais alto grau que fazem a hierarquia dos espíritos de baixo. Tutelam eles, dirigem eles. Tanto dos espíritos que ainda estão em individualização, como, por exemplo, peixes, que vivem em grupos, plantas, que também são espíritos grupo, tem os seus devas. O nome Deva é um nome indiano e ele significa ser de luz, basicamente. Ser de luz. Essas formas deles aí, os Devas, eles são diferentes dos elementais porque eles são, como diria assim, super espíritos da natureza. Eles comandam bilhões de elementais debaixo deles. Cada um deles. Às vezes eles comandam uma espécie inteira de animal e uma espécie inteira de elemental. Às vezes eles comandam elementais de um tipo de reino de uma região inteira. É um processo bem interessante e é uma hierarquia que é tudo obediente. A quem os Devas obedecem? A espíritos superiores a eles, como todo encadeamento da natureza. Eles não têm uma forma definida, tanto que os hindus dizem que eles são como colunas de luz, mas quando é possível ter uma visualização deles, um médium clarividente, por exemplo, o elemental se adapta à cultura do médium que está próximo dele para ter uma aparência visível e palatável para a nossa consciência. Então eles têm essas aparências bonitas, assim, né? Em todas as culturas. Então, junto aos elementos, desempenham tarefas importantes. São essenciais à totalidade da vida no mundo. Através dos elementais, na ação dos elementos, é que chegam à mão dos homens as ervas, flores, frutos, bem como oxigênio, água e tudo mais que a ciência denomina como sendo forças ou produtos naturais. Isso é muito interessante e é muito difícil de entender. É mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar. Assim. A semente pequenininha jogada na terra, tem uma vida latente lá, tem um espírito dentro lá, que é um princípio inteligente, é uma sementinha, é uma árvore, é uma planta. Mas quando ela começa a sentir que ela pode nascer, digamos assim, ela vibra. Ela vibra em uma vibração única de cada espécie que existe. E quando ela vibra, elementais construtores que estão ao redor se achegam até ela, pegam a energia dos seus mundos, dos seus ambientes, e no plano etérico inserem essa energia, alimentam a semente e com ela constrói a parte etérica primeiro da planta e depois enche com matéria. Constrói a parte etérica e enche com matéria. É impressionante. Quando você aprende isso daí, você fica assim impressionado. E é tudo assim, todas as plantas, todos os animais, tudo que a gente vê na natureza é construído delicadamente por esses seres que são. Alguns são muito minúsculos, pouco maiores que uma bactéria, e outros são pequenininhos, maiorzinhos, pequenos, pequenininhos, comandam esses mais minúsculos,
E os maiores comandam esses menorzinhos, e esses grandões, que tem 2, 3 metros de altura, comandam bilhões deles embaixo deles. E é assim. Aí nós temos tipos, né, que tem elementais do ar. São chamados silfos, né? Sílfides. Apresentam estatura pequena, têm percepção psíquica, diferem de outros espíritos da natureza por não se apresentarem com a mesma forma definida. Eles têm uma forma de raio, de pirilampo, de gás, né? São constituídos de substância etérica absorvida dos elementos da atmosfera terrestre. É muito difícil para um humano ver esses elementais. Todos os elementais, eles têm uma característica muito diferente dos espíritos comuns que a gente consegue ver ou ver em clarividência. Eles são muito mais rápidos. Eles trabalham em um plano de rapidez de vibração extrema para nós. Então, o máximo que a gente consegue ver são átomos de segundo deles fazendo as coisas. É uma coisa muito, muito, muito rápida. Uma vibração muito maior que a nossa. E como eles não dão muito bola para a gente, porque eles estão sempre trabalhando, né? Quando às vezes existem médios que conseguem chegar a visualizar e conversar com eles, aí depende do intencional do médium, né? Tem muito a ver com isso daí. Então, são feitos, apresentam-se como feitos de luz, lembram pirilampos, raios, e se manifestam em conjunto com um aspecto que parece a aurora boreal ou arco-íris. Eles são esses aí que formam ventos, formam tempestades, carregam chuva de um lado para outro, formam nuvens, tudo que tem a ver com ar, correntes de ar. Eles limpam a atmosfera, como, por exemplo, tem um lugar que está lá, fizeram, sei lá, um grande carnaval numa cidade e toda a atmosfera astral do lugar ficou terrivelmente suja, vamos dizer assim. Geralmente o que acontece nesses lugares é que logo depois, né, alguns dias depois, vem uma grande tempestade. Por quê? Porque espíritos superiores veem que precisa limpar aquele lugar lá, chegam nos devas e dizem, precisamos limpar aquele lugar lá. Aí os devas chamam bilhões desses elementais, armam-se uma grande nuvem, leva para lá e limpa tudo. Eles limpam a nível do plano etérico, do plano astral, e acaba limpando o físico nosso aqui desse lado também pela água, né, que cai. Os que mais se assemelham às concepções que os homens têm a respeito de anjos ou fadas, porque são muito bonitos. Quem consegue ver um silfo, né? Corresponde à força criadora do ar. Muitos elementais possuem inteligência devido ao grau de sua consciência. Esses aí já são pré-conscientes, né? Oferecem sua contribuição para criar correntes atmosféricas, purificação do ar. Auxiliam em reuniões mediúnicas, na criação e manutenção de formas de pensamento nas reuniões mediúnicas, bem como na estruturação de imagens mentais. São também utilizados em reuniões mediúnicas. Elementais da água. Esses aí, quem gosta de água, já deve ter visto algum, né? Eu me lembro que uma vez numa cachoeira eu tive a oportunidade de ver um sentado. Eles têm a forma de uma água corrente o tempo inteiro, interessante. Essa forma, nessa aqui é meio incomum, provavelmente um deva, as pessoas que vêm, né? A forma comum de uma ondina é essa ali. Ela tem a cara de uma água que não para de se mexer, diferente da água que está correndo no lugar. Ondinas, ninfas, né? Água. Desenvolve sentimentos de amor, por isso diz, as Iemanjás têm sentimento de amor, né? Na cultura Yorubá, que é muito presente aqui na Bahia, fala-se, né, que as Iemanjás têm muito amor. Mar, lago, lagoa, rio, cachoeira. Ondina, riachos, fontes nascentes. Aqui na Bahia consideram as ondinas do mar. Isso é uma questão cultural, né, os nomes, né, e associações.
Não podemos deixar de mencionar a relação com chuva. Ninfa elemental que se parece com Ondina apresentam-se com a forma espiritual envolvida em uma aura azul e irradiam intensa luminosidade. Os teosofistas clarividentes associam, e realmente os que conseguem ver essas entidades da água, dizem que a maioria tem feições femininas. Por isso que geralmente fala sereia, sereias. Pequenas mulheres, pequenininhas, né? Sim. Aspecto de peixe, às vezes. A variedade é muito grande desses elementais. Aí tem sereias, tritões, né? Diretamente às profundezas das águas salgadas. Possuem conotação feminina e masculina chamada tritão, né? Nas atividades mediúnicas são utilizados para a limpeza de ambientes, da aura das pessoas e de regiões astrais poluídas. Já participei de trabalho em outras religiões que utilizavam seres espíritos dessa classe para limpar ambientes pesados, ambientes muito pesados. Fadas. As fadas são muito engraçadas porque todo o folclore delas tem, né? Principalmente o folclore europeu, né? De onde vem a nossa matriz cultural mais básica, assim, de fada revestida, né? Também é conotação feminina. Seres de transição entre elementos ar, terra e ar. Geralmente associadas ao cuidado de flores e de frutos. Quem é jardineiro das civilizações antigas, agricultor, sempre eles faziam assim rituais para chamar esses seres para ajudar o cultivo, né? Isso é muito antigo. Se apresentam com asas em geral, né, para quem consegue ver. Pequenas e ágeis, irradiam luz branca, extrema delicadeza e realizam tarefas minuciosas junto à natureza. Variações de flores, coloridos especiais, diferentes. Todos esses trabalhos aí são esses espíritos que fazem. Do mesmo modo que aquele processo vibracional, né, de integração vibracional que eu citei, esses pequenos seres trabalham junto com os lugares, as plantas mais bonitas e as flores mais delicadas. Todas, na verdade, né? Só varia Não existe flor feia. Alguém já viu uma flor feia? Nunca vi. Tem aquelas florzinhas minúsculas do campo, você vai olhar de perto, põe a lupa ali, você vai ver que linda que é. Só é piquitiquinha, né? Mas eu já não enxergo mais ela, não. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes e instituições religiosas. A gente pensa assim, são os espíritos que vêm limpar aqui e tal. Os espíritos podem sim, mas se eles tiverem condições e tiverem amigos dos reinos da natureza, eles chamam esses elementais e eles vêm ajudando a limpeza. Eles gostam, eles adoram. Assim, é uma questão assim. Você passa todos aqueles milênios e milhões de anos na natureza e você adquire uma pré-consciência. E você tem uma vontade imensa de saber mais, de aprender mais. Aí vem um espírito que é superior a você e te dá uma tarefa. Você realiza ela com a maior presteza possível, com a maior alegria possível. Então esses seres, quando a gente toma contato com eles são de uma alegria, uma disposição. É impressionante o que eles conseguem fazer, por exemplo, com pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas entristecidas, porque eles têm uma vontade imensa de ajudar e de trabalhar. Então, eles auxiliam os espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos com aparências belas e paradisíacas. Eles conseguem criar ambientes no astral. Conseguem criar casas, estruturas, as miríades, né, desses elementais aí. Próximo. Transmutam a matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em castelos de luz e esplendor. Elementais do fogo são tanto quanto desconhecidos
É interessante porque aqui no Brasil tem uma quantidade desses tipos de elementais, né? Mãe do ouro, por exemplo, é um elemental associado ao ouro que aparece assim, os garimpeiros sabem. Eles vão para as regiões, eles vão de noite em determinadas regiões, e se eles veem uma bola de fogo dourada no meio do mato à noite, eles sabem, aquele lugar lá tem ouro. Por quê? Porque eles viram uma mãe do ouro lá. Em Minas é comum. Se você for perguntar, lá eles vão dizer exatamente isso. E aí tem o boitatá, que é um elemental do fogo aqui no Brasil. Fogo fato também é outro. Né? Salamandras vivem ligados àquilo que os ocultistas denominam éter e que os espíritas conhecem como fluido cósmico universal. Sem a ação das salamandras, o fogo material não existiria. São hábeis ao desenvolver emoções muito semelhantes às humanas, em virtude da sua ligação estreita com o fogo, possui a capacidade de bloquear vibrações negativas. Quem gosta de fogo e gosta de ficar olhando fogueira, se você olhar para uma fogueira durante algum tempo, você vai ver que às vezes aparecem umas carinhas lá dentro. São essas figurinhas aí. A pessoa vai dizer, não, é pareidolia. Não, pareidolia é se você é materialista. Se você é espiritualista, você vai ver que aquilo ali não é bem, é muito certinho para ser só pareidolia. E aparecem vários aí. Por exemplo, olha esse foguinho aí. Ó. Se olhar de pertinho, você vai achar que já tem uma figurinha humana ali. Ó. Tarefas mediúnicas em contato com o comando mental de médios de experiência, salamandras transmutam e condensam energia. Auxiliam na queima de objetos e criações mentais associadas ao astral inferior. Muitas religiões utilizam trabalhos com fogo e pólvora para fazer queima de objetos astrais muito difíceis de destruir. Esses elementais auxiliam nisso daí. Objetos astrais de magia negra. Né? Já tive a oportunidade de presenciar trabalhos em que eram utilizados elementais e pólvora para fazer isso. Limpeza quanto destruição de mentes, né? Tá comido ali. Das terras e florestas. Esses aí, pela minha experiência, sim, eu não sou muito clarividente, muito pouco tenho essa condição, mas eu já presenciei em reuniões de ectoplasmia esses seres aí no astral. Eles são engraçados, para mim são muito engraçados. Engraçado a situação que eu vi foi a seguinte: era uma reunião de ectoplasmia, lá no Rio de Janeiro, e a reunião de ectoplasmia basicamente é um monte de médium sentado em volta, assim, com um ambiente escuro, para cantar, e o ectoplasma sai pela cantoria, e aí os espíritos vêm e recolhem aquele ectoplasma que é utilizado para fazer cura aqui, cura lá. Várias coisas são feitas com ectoplasma dos médios retirados. E naquele dia lá, era um dia de inverno lá no Rio, lá no inverno os cariocas ficam gripados por qualquer coisa, né? É um povo do sol. Deu um choveu, todo mundo gripou. E tava assim, tinha 30 médios, tinha 15 gripados, tudo tossindo lá dentro, um inferno verdadeiro. E eu com medo de pegar a gripe, né? Porque eu não tava. E aí, vai trabalho, no astral, todo mundo se concentrado, de repente eu visualizei o seguinte, assim, os caras vieram, botaram tipo um caldeirão assim no meio do salão, e aí veio dois tipo gnomos assim, e aí pegaram uma colher grande assim, enfiavam dentro daquele caldeirão, voava até a boca dos médicos que estavam tossindo e derramava dentro, gente. Impressionante aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu estou ficando louco, ensandeci. Fiquei enlouquecido de vez. E não é que foi acalmando a tosse do povo? E a sessão saiu. Saiu. Eu fiquei assim impressionado. E assim, alguns outros momentos da minha vida que eu já consegui presenciar alguns desses ocorrendo.
andando por aí. Então, esses são bem comuns até. Acho que pela convivência, né, mais perto da gente. Eles têm um aspecto mais humano mesmo, esses a Terra. Duendes e gnomos ligados a florestas, lugares desertos, forma anã. Então, eles parecem realmente um pequenino humano. Os daqui que eu vi aqui, eles não tinham aquela aparência de como é que é? De europeu medieval, com botina, não. Eles tinham um jeito diferente de se vestir. Mais parecido com um índiozinho, entendeu? Aqui esses daqui do astral do Brasil. Eu acho que eles tomam um aspecto da humanidade que eles estão perto, porque eles querem ser humanos, sabe? Essa é a ideia deles. Vivem em matas, bosques, dando sinal de sua presença através de cobras e aves como o melro e a graúna. Eles comandam alguns animais, são ligados a animais, duendes e gnomos. Eles podem comandar animais para dar notícias aos homens, por aquelas lendas, né, que as pessoas do mato têm, não? Eu vi uma coruja lá sentada na casa daquela mulher. Isso é um mau sinal, ela vai morrer. Aí no dia seguinte a mulher morre. Aí todo mundo, viu? Eu vi a coruja lá. Como é que funciona um negócio desse? Eu já vi centenas de relatos desses. O espírito guia da pessoa sabe que ela vai desencarnar. Ela quer dar algum recado para a família, familiar. Como é que ela faz? Ela pede, né, para um elemental desse daí chamar aquela coruja, a coruja vem, senta lá, e naquela cultura, sabe-se que quando a coruja sentar em cima daquela casa, a pessoa vai morrer. Pronto, está dado o recado. Então, os guardiões da mata são variações desses. Curupira, caipora, tudo variação desse tipo de gnomos aqui do Brasil. Quando eu aqui, as primeiras vezes que eu vim aqui para Barra Grande, eu fiquei numa casa de Itaipu de dentro, alugado lá. Eu notei que aquela casa tudo se mexia. Nada parava quieto, de noite era uma baderna. É uma coisa impressionante. Eu pensei, mas tem algum espírito zombeteiro? Tem alguma coisa assim, né? Porque geralmente é isso que acontece, né? E aí eu, dormindo, naquele, né, desdobra um pouquinho, não sei o quê, eu vi uma criatura que parecia um índiozinho, pequenininho assim, com os cabelos escorridos, aquela saia de índio tem alguns índios da Bahia que utilizam uma saia de fibra, né? Fazendo aquela ruaça toda. Então, isso o que é? Provavelmente é um dos tipos elementais que existe aqui, nessa região. Eles têm curiosidade nas coisas humanas. E aquela casa, ela ficava bem no limite do mangue. Era a última casa, não tinha mais nada, não tinha mais civilização além da casa, não tinha. Então eles vêm por curiosidade da casa. Colaboradores em reuniões de tratamento espiritual, sim, trazem os elementos extraídos das plantas. Exatamente aquilo daquela reunião lá, bioplasma. Auxiliam os espíritos superiores com elementos curativos de fundamental importância em reuniões de ectoplasmia e fluidificação de água. Temos ainda esses aí, né, que são bem raros, abissais, que vivem nas regiões das profundezas da Terra. Então, toda a Terra é cheia desses tipos de espíritos, né? Transformadores convertem elementos materiais em energia. Próximo. Coadjuvante no trabalho dos bons espíritos, a necessidade de criar roupas e indumentárias para espíritos materializados. Por quê? Porque eles conseguem transformar energia astral em energia etérica em energia astral. Porque eles fazem isso naturalmente nos trabalhos deles com os elementos da natureza. Trazem uma cota de energia primária essencial para a reconstituição da aparência perispiritual das entidades materializadas. Quando a gente trabalha numa sessão de trabalho mediúnico de mesa, né, de desobsessão, às vezes a gente encontra espíritos que estão com a forma perispiritual degradada
destruída, dos mais variados tipos, né? E nesse processo de reconstituição precisa de uma quantidade enorme de energia, que é utilizado o quê? Para trocar uma matéria por outra, no revestimento espiritual daquele perispírito. Quem traz essa energia de fora para fazer? Justamente os elementais comandados pelos espíritos que comandam a reunião. Eles podem teletransportar objetos e pessoas, são dotados de alta velocidade. Se não for um zombeteiro que faz as coisas da tua casa sumir, pode ser um elemental querendo se comunicar com você. Porque zombeteiro em geral, quando a pessoa assim não tem um problema, uma pessoa boa, pode ser que esteja ali um elemental brincando com você, de fazer sumir com as coisas e aparecer em outros lugares, porque eles conseguem fazer isso. Eles auxiliam os animais superiores a desencarnar. Porque os animais inferiores, em geral, quando eles desencarnam, eles já por um processo de magnetismo, eles já se juntam ao óvulo de uma outra futura mãe de forma automática, na natureza, muito mais rápido. Mas os animais superiores, por exemplo, cachorros, né, nossos pets, convivem com humanos que já têm uma psique desenvolvendo ali, eles querem ficar na casa, eles não querem ir embora, eles querem ficar junto do dono. Como é que faz isso daí? Aí vem esses serezinhos lá que têm poder de comando sobre aquele grupo e chamam eles. Eles estão difícil para eles desencarnar, eles vão lá, chamam e magneticamente eles seguem esses duendes, esses gnomos e vão embora. Eles já colocam, ou levam para o astral, ou já arranjam uma outra mamãe e já ajudam no reencarne também. É impressionante como isso funciona. Responsabilidade para com os elementais. Eles ainda não passaram pela fase de humanidade, mas eles querem muito. E isso é um problema para muitos elementais e para muitos médiuns por aí afora. Oriundos dos reinos inferiores, mais especificadamente do reino animal, ainda não ingressaram. Trazem um conteúdo instintivo muito intenso, primário. Para eles, um homem é um deus, uma espécie de deus. É habitual e até natural que obedeçam ao ser humano. E nesse processo ligam-se a ele intensamente. Todo médium é responsável pelo bom ou mau uso que faz dessas potências e seres da natureza. Porque existem médiuns que usam os elementais para o bem e existem médiuns que deturpam eles. Próximo. Não? Existem médiuns e espíritos trevosos que aprisionam, viciam e desviam o caráter dos elementais. Sabe aquelas lendas do bruxo que tinha um demônio dentro de uma garrafa? Ele guardava o demônio na garrafa e o demônio respondia aos pedidos dele? Ou o gênio da garrafa das lendas dos árabes? Ou então ao Saci Pererê, você pega, prende ele, arranca a carapuça e ele realiza os teus desejos, ele é obrigado a realizar os teus desejos. Isso são alegorias do fato de que existem esses médiuns e esses sábios aí da antiguidade, principalmente, né, bruxos, que o principal vetor deles de trabalho é conseguir grandes quantidades de energia de elementais que obedecem a eles, como prisioneiros deles. Eles fazem oferendas aos elementais, que isso os atrai, e aí, com essas oferendas viciam os elementais em determinado tipo de consumo, e aí eles ficam junto desse médium e ele realiza com eles diversos trabalhos por aí. Isso é muito conhecido e ainda é utilizado por aí fora. Em meio à vida física, então, as experiências cotidianas do ser humano enxameiam os seres vivos, tá? Atuantes e conscientes. O universo todo está repleto de vida e todos os seres colaboram para o equilíbrio do mundo. Do instinto à razão. Aqui que é o pulo do gato, né? Em um dado momento, os elementais, depois de muitos anos de trabalho, aprendendo a trabalhar junto aos humanos, junto aos espíritos superiores, num dado momento chega a hora de eles receberem um aporte de inteligência e racionalidade. Então Jesus, como representante máximo do Pai no âmbito do planeta Terra,
aqui nesse planeta é o único que possui a ciência e o poder de conceder a esses seres a luz da razão, né? Isso não passa na Terra, passa em tem outro planeta. Então, os elementais que já atingiram um determinado nível de evolução e que já estão aptos a receberem a luz da razão, são levados para um outro planeta, também comandado por Jesus, provavelmente, que é chamado de planeta primitivo, né? E aí lá nesse planeta, eles fazem essa transição. Próximo, último, né? Quando soar a hora certa do calendário da eternidade, esses seres serão conduzidos aos mundos de transição, adormecidos e, sob a interferência direta do Cristo, acordarão em sua presença possuidores da chama eterna da razão. A partir de então, encaminhados aos mundos primitivos, vivenciarão suas primeiras encarnações junto às humanidades desses orbes, que serão, depois que eles recebem o aporte da razão, encaminhados a mundos onde lá haverá aquelas humanidades mais primevas, né, humanidades cavernícolas, hominídeos variados ou humanidades diferentes, porque existem milhões e bilhões de humanidades pelo universo, onde eles darão os primeiros passos já como homens, pessoas como a gente conhece. Então, aqui algumas questões de esclarecimento. Questão 539, Livros dos Espíritos. Tempestades, por exemplo, são produzidas por massas inumeráveis de espíritos. Quem são essas massas inumeráveis de espíritos? Silfos. Livro Nosso Lar. Essa é uma questão que acho que eles nem mostraram no filme, mas tem lá no livro. Narciso, que é um espírito protetor, atende a solicitação de André Luiz para atender Ernesto, encarnado, atual marido de sua viúva. O André Luiz chega na casa e está lá, a mulher tinha arranjado um novo homem, né? Só que o cara estava doente. E aí Narcisa conduz André à natureza e diz que colherá remédio das árvores, enormes frondes. E essa Narcisa chama alguém. E quem atende ela? 8 entidades espirituais, servidores comuns do reino vegetal, que informam a ela onde havia mangueiras e eucaliptos, das quais a mensageira colheu e manipulou emanações que, aplicadas ao enfermo, melhoraram ele. Próximo, citação. Os mensageiros, o espírito Aniceto, instrutor do Nosso Lar, chegam à noite numa propriedade rural, com muitas árvores frutíferas, em ambiente de paz. Ali estava grande quantidade de trabalhadores espirituais, servidores que cooperam com o reino vegetal. Quem são os servidores que cooperam com o reino vegetal? Esses espíritos que a gente comumente chama de fadas aí, né? E outros. O instrutor presta inédita informação. Existem irmãos que se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Também existem espíritos humanos que, desencarnados, se mostram hábeis para trabalhar junto desses seres aí. Alguns como devas deles. Muitos das culturas aqui do Brasil, principalmente os pajés, né, tinham mais esse poder mediúnico, força, conhecimento e evolução. Quando eles encarnam, em geral, eles vão trabalhar junto com esses devas ou em preparação para ser um e comandar elementais. E no livro Libertação, que é aquele livro muito interessante, também da série André Luiz, o instrutor Gúbio conduz André a uma cidade estranha, que é uma cidade astral inferior, né? Onde havia extensa comunidade de sofredores. E aí o instrutor esclarece. Quem não cumpre aqui a dolorosa penitência regenerativa, que é os espíritos em sofrimento das regiões purgatoriais, pode ser considerado inteligência subhumana. Quem são as inteligências subhumanas? São os espíritos elementais. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza. Movimentam-se nesse sítio em posição infraterrestre. Então, no astral, tanto astral superior quanto astral inferior, existem lá elementais que também fazem os trabalhos, porque lá também há natureza. Também há natureza. Evolução em 2 mundos.
também da série André Luiz, consta que na fase primária da mediunidade, durante o sono, no repouso físico, os médiuns em corpo espiritual retornam aos objetos que lhe tomam interesse. O lavrador, por exemplo, retorna aos campos em que semeia e entra em contato com as entidades que amparam a natureza. A preocupação dele é a lavra dele. Ele vai lá para a lavra dele no astral e quem ele acha lá? Os elementais fabricando a lavoura dele. Interessante. E assim encerramos nossa pequena adendo sobre os elementais. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas a fazer, se já tiveram alguma vez na vida, já viram um? Tiveram essa oportunidade? Tem muita gente que vê, né? Já? Já viram um? Já viram algum desses? Já tiveram essa impressão? Hã? Ele é tão bonitinho que daria para dizer que é quase um elemental, né? É tão bonitinho que é. A coisa mais linda, né? Pirilampo. Não. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.